Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da Palavra do Senhor. E o título do nosso estudo hoje é Senhor, houve um engano. Para fazer aqui uma aplicação desse título, imagine aí um adolescente que o professor aplica a prova para a sua classe, para a sua turma, e esse adolescente, de uma maneira rápida, ele vai lá ler aquela prova e já vai respondendo, marcando as alternativas, e ele talvez ali seja até o primeiro a terminar a prova e chega para o professor todo orgulhoso por causa da sua rapidez em responder as perguntas, entrega a prova para o professor. Mas no outro dia de aula, ele recebe uma notícia não tão agradável. Quando o professor entra na sala distribuindo as provas, agora já corrigidas, quando ele vai pegar a sua prova, imaginando que ele vai receber um 10 e debaixo daquela nota 10, uma observação do professor: parabéns, você muito aplicado, terminou a prova rapidamente, você está mostrando a sua inteligência, porque alguns professores, além da nota, colocam ali uma observação. Só que quando ele recebe a prova, lá não tem um 10. E lá não tem aquela boa observação do professor, mas está ali a nota 0, um 0 bem redondo e bem grande na sua prova. E ele chega para o professor e fala: professor, houve algum engano, porque eu estudei, eu me dediquei, eu fiz a prova rápido, eu achei que a prova estava muito fácil. Onde foi que eu errei? E aí o professor depois na lousa vai corrigir a prova e vai mostrar para aquele aluno que ele errou todas as alternativas, ele errou todas as contas, errou todas as perguntas, não acertou as respostas que as perguntas exigiam, e ele então percebe que ele não se dedicou muito bem, ele percebe que não estudou corretamente, ele achava que estava no caminho certo, mas na verdade ele estava se enganando todo esse tempo. Meus irmãos, Senhor, o título da nossa mensagem, houve um engano. Eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida e nessa live eu gostaria de falar para crentes e depois para descrentes, para aqueles que já são salvos e depois para aqueles que ainda não são salvos. Então o nosso estudo, a live de hoje, terá essa aplicação dupla. Senhor, houve um engano. Meus irmãos, primeiro falando para os crentes, falando para você que já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes, nós vivemos um estilo de vida e nós achamos que estamos sendo aprovados pelo Senhor. Às vezes nós temos um estilo de vida, nos envolvemos em algumas atividades e às vezes atividades eclesiásticas, ou seja, dentro da igreja, e achamos que Deus está nos aprovando em tudo. Às vezes nós estamos trabalhando, tendo ali uma vida de ativismo, estou fazendo muita coisa e Deus está me aprovando. E nós achamos que quando chegarmos ao céu, diante do tribunal de Cristo, que é o julgamento reservado para os crentes, então nesse julgamento somente os crentes estarão presentes, muitas vezes nós podemos achar que quando chegarmos lá no tribunal de Cristo, Cristo vai entregar um 10 para nós, né? E ainda uma nota de observação falando quanto ele se alegrou pela nossa vida. Só que às vezes nós nos enganamos. Às vezes, quando chegarmos lá, nós vamos perceber que nós não tiramos um 10. Quando chegarmos lá, podemos perceber que nós vivemos um estilo de vida que não agradou o Senhor, ainda que nós estamos achando que estamos agradando a Deus. Mas ao chegar lá, galardões serão rejeitados para nós, porque a nossa obra passou pelo fogo e foi queimada, não passou pela prova do fogo. As nossas obras, as nossas atividades, tudo que nós fizemos aqui na terra, passou pelo fogo e se queimou. Foi considerada como madeira, feno e palha, que ao passar pela prova do fogo, se queima, vira cinza e some, não resta nada. Nós devemos tomar muito cuidado para com isso. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos julgar a nossa vida. A palavra de Deus fala que nós devemos analisar para ver se nós estamos andando no caminho da fé corretamente, porque acontece e pode acontecer que você esteja envolvido
entre aspas, na obra do Senhor. Só que Deus não está se agradando da sua atividade. Deus não está se agradando da sua vida, porque existe coisa errada. Você está no caminho errado, na direção errada, aparentemente fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não está. Deus tem coisas, olhando para a sua vida, Deus vê coisas que Ele não se agrada. Vamos ler aqui 2 versículos que nos orientam, nós que somos crentes, a julgar a nossa própria vida para ver se nós estamos alinhados com a vontade do Senhor realmente. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 13. Lerei aqui o versículo 5, que diz assim: examinai-vos, olha só a expressão e como esse versículo ele começa. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Meus irmãos, no final dessa carta que Paulo está escrevendo para Coríntios, ele fala para essa igreja: examine. Para cada crente, você tem que se examinar e você tem que provar-se, para ver se realmente você está andando conforme a vontade de Deus. Por quê? Existem muitos crentes ativistas, fazendo talvez muita coisa, desejando se envolver com muita coisa, mas está tendo uma vida reprovada diante do Senhor. Deus não está aprovando nada das suas atividades. Talvez possam existir pessoas que querem entregar sua vida para missões, para a obra missionária, para a obra evangelística, mas Deus está olhando para o interior dessa vida, para o interior da sua vida e analisando uma vida pecaminosa, uma vida que não está andando de acordo com as Escrituras. Ainda que você está expressando exteriormente um desejo santo, aparentemente santo, o seu desejo de se envolver com algumas coisas da obra do Senhor, mas lá dentro existem coisas que precisam ser arrumadas. Lá dentro existem coisas que precisam ser organizadas. Tem coisas que precisam ser removidas da sua vida, aquilo que é pecaminoso. Meus irmãos, nós precisamos nos analisar, nós precisamos julgar a nós mesmos, para que nós não sejamos julgados pelo Senhor. É o que Paulo também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, olha só o que ele fala também, mais uma vez, para a igreja de Corinto, e no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 31, que diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É o que a Bíblia nos orienta. Se nós julgarmos a nós mesmos, analisarmos, vermos a nossa vida, aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso, e nós mesmos nos corrigirmos, nós não seremos julgados pelo Senhor. Se nós anteciparmos o julgamento, Deus ele não nos julgará. Então o que a Bíblia nos orienta? Você precisa analisar a sua vida. Você que é crente, você realmente está andando no caminho do Senhor? Você que está se envolvendo em muitas atividades, Deus está se agradando realmente da sua vida? Perceba, meus irmãos, quando Abel foi oferecer o seu sacrifício para Deus, o texto de Gênesis capítulo 4 diz o seguinte, que Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Ou seja, não é apenas a oferta que é importante, mas Deus também olhou para o interior da vida de Abel, para ver se o interior da vida de Abel estava agradando a Deus, se ele realmente estava fazendo aquela obra, boa obra com fé, se realmente ele tinha arrependimento no seu coração, se realmente ele estava alinhado à vontade do Senhor. E quando Deus olhou para Abel e depois viu ali a aprovação, olhou para a sua oferta, o que Deus fez? Aceitou então essa boa obra. Mas o que aconteceu com Caim? O texto também diz igualmente que Deus olhou para Caim primeiro e depois para a sua oferta, e Deus então reprovou e não aceitou aquela oferta, porque já viu antecipadamente no interior de Caim o pecado presente, já viu no interior de Caim a falta de arrependimento, ele não estava alinhado à vontade de Deus, então Deus rejeita a oferta de Caim. Meu irmão, naquilo que você está oferecendo como serviço para o Senhor, Deus está se agradando?
Perceba, Deus ele olhará primeiro para o seu interior, para depois olhar para a oferta que você está oferecendo, para a obra que você está praticando, para as atividades em que você está se envolvendo. Deus olha primeiramente para a sua vida e ele vai analisar piedade, ele vai analisar a sua fé, ele vai analisar contrição, arrependimento, ele vai analisar santidade e sacralidade na sua vida. Se você não passar por esse crivo de aprovação do Senhor, aquilo que você fizer exteriormente não será aceito por Deus. Lá no julgamento de Cristo, no tribunal de Cristo, essas obras serão queimadas porque Deus ele analisou a motivação do seu coração e percebeu que aquilo não foi aceito por Deus. Meu irmão, nós precisamos julgar a nossa vida, nós precisamos nos analisar para ver se nós estamos alinhados com Deus, para analisar mesmo se nós estamos andando em fé, piedade, santidade e sacralidade. Aqui está uma palavra para você que é crente, analisar a sua vida e aí sim você servir ao Senhor com o seu serviço, com as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E olha só, essa mesma aplicação que nós podemos fazer então para os crentes, eu também quero fazer agora para as pessoas que ainda não têm Cristo na sua vida. Existem pessoas que vivem aqui na terra imaginando que já estão aprovadas pelo Senhor, imaginando que as boas obras que ela faz já tem uma aprovação de Deus e o carimbo de Deus de aceitação. Elas imaginam que ao morrerem e ao depararem então com Deus, Deus na sua misericórdia vai olhar pelas mínimas boas obras que aquela pessoa fez e essa pessoa será aceita por Deus, entrando então nas mansões celestiais. Mas essas pessoas vão se deparar com um justo juiz e sabe o que elas dirão naquele dia? Senhor, houve um engano. Por que eu estou sendo rejeitado? Por que eu estou sendo reprovado? Lá na terra eu fiz coisas boas, o Senhor não está se esquecendo daquilo. Será que o Senhor não está levando as coisas boas que eu fiz em consideração? Coloque na balança e o Senhor vai ver bondade na minha vida, o Senhor vai ver boas intenções no meu coração. Eu mereço entrar no céu. Mas Jesus Cristo vai falar para essas pessoas claramente que elas não entrarão no céu. Vamos ver um texto que mostra isso? Meus irmãos, perceba bem aqui, eu gostaria de deixar bem claro. Os crentes vão participar de um julgamento. Os não crentes também participarão de um julgamento. Não será o mesmo julgamento. Os crentes vão ser julgados naquilo que nós chamamos de tribunal de Cristo, onde nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizemos após a nossa conversão diante de Cristo. E as nossas obras serão passadas pelo fogo, as intenções dos nossos corações serão reveladas e ali no tribunal de Cristo nós ganharemos galardões ou deixaremos de ganhar galardões. Então, o que será analisado ali não vai ser se nós entraremos no céu ou não. Não, o céu já está garantido para nós pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já somos salvos. O que vai ser analisado ali será a nossa vida de fidelidade ao Senhor. Se fomos fiéis a Deus ou se fomos infiéis ao Senhor. Se ganharemos coroas ou se deixaremos de ganhar coroas. Então os crentes serão julgados nesse julgamento que é chamado de tribunal de Cristo, que acontecerá após o arrebatamento da igreja. E a localidade será o céu. Mas os descrentes, todos os descrentes, todos os infiéis, eles também serão julgados. E o julgamento deles acontecerá no final da história escatológica, no final do milênio, depois que o milênio acabar. Então o que vai acontecer? Céu e terra vão sumir e um grande trono branco irá aparecer. Onde se dará esse julgamento? Nós não sabemos, porque o céu sumiu, a terra sumiu. Então aparece um grande trono branco. É o julgamento que nós também chamamos de julgamento final. E a Bíblia, ela chama de o julgamento do grande trono branco. Jesus Cristo se assentará nesse trono e ele julgará então a vida dos descrentes. Perceba, os salvos, os crentes não estarão sendo julgados nesse julgamento. Os únicos que estarão sendo apresentados diante de Cristo para analisar, para serem julgados, serão os ímpios, serão os descrentes. Então essas pessoas serão julgadas. E olha só, Jesus Cristo, na sua onisciência,
ele revelou para nós o que acontecerá nesse julgamento. Ele deu ali, vamos dizer, um spoiler para nós. Ele pegou um cenário e revelou para a gente que naquele dia vai acontecer alguma coisinha. Olha só um pouco desse julgamento como vai ser. Lá em Mateus, capítulo 7, Jesus Cristo, então, ele revela um pouquinho do cenário do que vai acontecer no grande trono branco, onde os ímpios estarão sendo julgados. Apocalipse, capítulo 7, versículo 21 a 23, dizem assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, olha só, gente, uma multidão de gente, não são poucos não. A Bíblia diz que são muitos, muitos. Naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Sabe o que essas pessoas estarão dizendo? Senhor, calma aí, houve um engano. Não é para eu estar sendo julgado no grande trono branco. Senhor, houve um engano, eu sou salvo. Senhor, houve um engano, eu mereço o céu. Eu fiz coisas boas lá na terra. Eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz milagres, eu fiz muitas coisas, eu fiz a bondade. Olha, eu fiz caridade, Senhor. Como é que eu não mereço entrar no céu? Calma aí, está tendo algum engano. Senhor, o Senhor sempre é certo, mas agora houve algum engano. Eu estou sendo injustiçado aqui. Sabe o que Jesus Cristo vai falar para essas pessoas no versículo 23? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, para que serve o julgamento? Tanto o do tribunal de Cristo, quanto do grande trono branco que é reservado para os ímpios. O julgamento, ele serve para deixar todas as pessoas convictas que o veredito que Jesus Cristo der está correto. Ele não comete injustiça e todas as pessoas que serão julgadas irão perceber, Jesus está certo. As pessoas que forem julgadas no grande trono branco, e todas elas vão ser lançadas no lago de fogo, todas elas estarão convictas de que elas estão sendo lançadas no lago de fogo porque elas merecem, por causa do pecado delas. Elas vão sair daquele tribunal sabendo que não foi cometido nenhuma injustiça da parte de Jesus Cristo, que não houve nenhum engano, que elas não estão sendo injustiçadas. Elas vão sair dali convictas e vão entrar no lago de fogo convictas, sabendo, eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque rejeitei a Deus, eu estou aqui porque não glorifiquei a Deus e não busquei a sua salvação, eu estou aqui porque não me arrependi dos meus pecados, eu estou aqui porque eu não aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu estou aqui por minha culpa e é somente por minha culpa que eu estou sendo lançado, não é uma culpa de uma outra pessoa, não pela culpa da minha mãe, não pela culpa do meu pai, não foi a culpa porque eu não tive pai, não tive mãe, tive uma má criação, não foi a culpa do meu patrão, não foi culpa de ninguém. Eu estou sendo lançado por minha culpa. Meus irmãos, o julgamento é para isso, para deixar as pessoas convictas. E ninguém vai poder dizer no final desse julgamento, Senhor, houve injustiça e houve um engano. Todos estarão de bocas fechadas diante de Deus, porque elas não podem se justificar. Estará claro naquele julgamento a condenação dessas pessoas. Vamos ler um versículo só para deixar isso claro. Está lá em Judas, versículo 14 e versículo 15, diz assim para nós. Judas só tem um capítulo, diz assim o 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, olha só o que Enoque então profetizou. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo. Então é Jesus Cristo quem vai exercer juízo. Contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Grave essa palavra, essa expressão na sua Bíblia. Para fazer convicto todos os ímpios, todos terão convicção do seu pecado, todos terão convicção da penalidade que está sendo aplicado na vida de cada um. Acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Deus. Ou seja,
todos estarão convictos da sua condenação. Ninguém vai dizer naquele dia, no final desse julgamento, houve um engano, estou sendo injustiçado. Não, todos estarão cientes, olha, a culpa é minha, fui eu que errei, eu realmente mereço isso daqui. Infelizmente, agora estou sendo lançado no lago de fogo porque eu não quis a Deus. Eu proferi palavras contra Deus, vivi uma vida ímpia. Ainda que eu fiz boas obras, essas boas obras não estavam alinhadas com Deus. O meu coração não estava alinhado com o Senhor. Eu não recebi a Jesus Cristo, não me arrependi dos meus pecados. As minhas boas obras não valem de nada. Elas são vistas para com Deus como trapo de imundícia. Minhas boas obras não podem trazer salvação. Para Deus elas são sujas, elas são podres, elas estão em estado de putrefação. Para Deus elas não prestam. As pessoas que serão lançadas no lago de fogo estarão convictas do seu erro, do seu pecado e da sua condenação. Meus irmãos, ninguém vai poder dizer para o Senhor, Senhor, houve um engano, porque nós estaremos sendo analisados pelo justo juiz. É um título que a Bíblia dá para Jesus Cristo, o justo juiz. Você que é crente, saiba que você vai se deparar com Jesus Cristo também, o justo juiz, e nós prestaremos contas diante de Cristo no tribunal de Cristo. Como é que está a sua vida? Será que a sua vida cristã realmente tem um selo de aprovação de Deus? A sua vida relacional, o seu estilo de vida que você está tendo, as coisas que você faz, realmente Deus está aprovando? Ah, mas eu estou evangelizando, eu faço uma coisa ali, faço outra coisa ali, nossa, eu tenho um coração que ama Deus. Será que realmente tem um coração que ama Deus? Será que o seu amor a Deus está alinhado com a Bíblia ou está alinhado apenas com o seu achismo e com o seu sentimento? Você precisa analisar a sua vida, você precisa julgar o seu coração, você precisa perceber quais são as intenções do seu coração, você precisa conhecer profundamente as Escrituras, porque é nelas que nós temos o nosso padrão de vida. Aqui está a nossa palavra normativa de como nós devemos pensar, do que nós devemos falar, como nós devemos nos comportar. Está tudo aqui dentro. Se você, ainda que você esteja fazendo uma atividade religiosa, mas que não está em conformidade com as Escrituras, Deus não está aceitando a sua obra. E no tribunal de Cristo, ela então será queimada. E você que ainda não é crente, não aceitou a Jesus Cristo, não importa o que você faça, de bom ou ruim, você será lançado no inferno, a não ser que você se arrependa do seu pecado e se alinhe a Deus. Arrependa do seu pecado e receba Jesus Cristo, para que você não seja lançado no lago de fogo. E fique sabendo, você não poderá dizer para Deus, Senhor, houve um engano. Que Deus abençoe a sua vida, que esse estudo possa servir de elucidação e aplicação para a sua vida, para que nós possamos andar conforme a vontade de Deus aqui na terra, sempre agradando ao nosso Senhor.